Então vamos começar aí, gente, nossa aula. Primeira aula aí, introdução à física térmica, né? E no primeiro capítulo a gente vai falar sobre os conceitos de temperatura e calor. Certo? Então vamos lá. O que é temperatura? Quando a gente fala em temperatura, vem na nossa mente, né, quente e frio. O que é quente tem uma temperatura alta, o que é frio tem uma temperatura baixa. Mas é muito comum a gente ver as pessoas falando que. Mas o que é a temperatura média? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando que a temperatura média é a quantidade de calor que um corpo tem. E a gente vai aprender aqui nessa aula de hoje, de física, que temperatura não mede a quantidade de calor que um corpo tem. Vamos entender melhor isso. Vamos imaginar que eu tenha dois recipientes de mesmo tamanho, com a mesma quantidade de água. Uma água está na temperatura ambiente e o outra água eu vou colocar para esquentar. À medida que essa água vai aumentando a sua temperatura no fogo, o que eu vou vendo com as moléculas de água? O que acontece ali dentro? Eu vou vendo um certo movimento. Eu vou vendo que começa a borbulhar a hora que entrar em fervura, não é isso? Então, dá para perceber a olho nu que na água mais quente, na água que tá no fogo, a temperatura começa a se elevar e há uma maior agitação das moléculas de água. Então, a forma correta de eu definir temperatura é essa, relacionando com o grau de agitação das moléculas. E a gente sabe que quanto maior a agitação, quanto mais velocidade, quanto mais movimentos eu tenho, maior quantidade de energia, geralmente associada à energia cinética, não é isso? Do movimento. Então, quanto maior a temperatura, maior também a quantidade de energia que o corpo tem. Então, a forma correta de definir temperatura ou é através do grau de agitação das moléculas, temperatura mede o grau de agitação das moléculas, ou ainda, temperatura mede a quantidade de energia que um corpo tem. Tá certo? Então, vamos lá. Como que a gente pode definir? A temperatura mede, então, mede o grau de agitação das moléculas. Ou ainda, a temperatura mede representa a medida da quantidade de energia do corpo. A temperatura representa a medida da quantidade de energia do corpo. Então, gente, não vamos mais, aqui a gente não vai mais admitir o termo que diz que a temperatura mede a quantidade de calor que um corpo tem. Porque um corpo, a gente vai ver, ele não tem calor, ele tem energia, tá certo? Então, toda vez, esse conceito de temperatura, ele é muito importante e vocês vão ouvir eu falar dele por aqui até o final do estudo de física térmica. Toda hora a gente vai lembrar o que é a temperatura, o que a temperatura mede. Então não se esqueçam, lembram sempre desse exemplo clássico que eu dei da água em temperatura ambiente e da água que está entrando em fervura. As moléculas, quando ela está entrando em fervura, quando a temperatura está muito alta, vão ficando mais agitadas e por isso tem maior temperatura. Então, quanto maior a agitação molecular, maior a temperatura. Essa agitação molecular também tem a ver com a quantidade de energia que o corpo tem, tá certo? Então, o que seria, vocês podem me perguntar, Pauliane, se eu não posso falar em calor, associar calor com temperatura, qual que seria então a definição correta dentro da física térmica para calor? Na física térmica só faz sentido a gente falar em calor quando um corpo está cedendo energia para outro, certo? Como assim? Acordei de manhã, peguei um copo de leite frio na geladeira, vou lá e coloco um pouco de café quente. Depois de um tempo, o que vai acontecer? A mistura café com leite vai estar morna. Por quê? Porque a temperatura do café caiu e a temperatura do leite subiu. Ou seja, o café que tinha maior temperatura,
consequentemente maior quantidade de energia, cedeu energia para o leite que estava numa temperatura menor e consequentemente menos energia, certo? Então, quando eu falo que houve transferência de calor do leite do café quente para o leite frio, aí sim eu posso falar, o café cedeu calor para o leite, certo? Então, calor é um conceito. Eu só posso falar em calor quando existe transferência de energia. Então, isso é muito importante. Você fala assim, Pauliane, se um corpo não tem calor, por que o café cede calor para o leite? Porque esse termo ele é usado somente para expressar a transferência de energia. Tá certo? Realmente, um corpo não tem calor, ele tem energia. E toda vez que essa energia é transferida de um corpo para o outro, a gente fala que ele transferiu calor, certo? Então, guardem bem isso. A gente só pode falar em calor quando eu estou me referindo em energia em trânsito, certo? Nossa, eu tô sentindo muito calor. Toda vez que eu tô perto, por exemplo, eu tô perto de uma fogueira, e aí eu falo, não, eu tô sentindo muito calor, tá vindo muito calor em mim. Tá errado eu falar isso? Não, porque realmente tem energia sendo transferida, né, do fogo até mim. Então eu tô tendo transferência de energia. Então eu posso falar o termo calor, certo? Eu estou sentindo calor, eu estou sentindo essa energia sendo transferida da fogueira para mim, ok? Então, toda vez que eu falar em calor, lembrem-se, um corpo não tem calor, um corpo tem energia e calor só faz sentido eu falar nesse termo quando eu tiver energia em trânsito. Agora, o que a gente usa, né, para a gente medir a temperatura? Medidas de temperatura. Então, por exemplo, o café eu pego lá no copo, vejo que o café tá quente, tirei o leite da geladeira, vejo que ele tá frio. Mas o que eu uso para me quantificar essa diferença de temperatura? A gente usa os termômetros, né? Que é conhecido aí de todo mundo. A gente usa os termômetros. Em casa, todo mundo aí deve ter um termômetro, né? Quando a gente está com suspeita de febre, a gente coloca lá o termômetro debaixo do braço. Em geral, o termômetro mais comum é aquele termômetro de mercúrio, que ele é um tubo de vidro fininho que tem mercúrio lá dentro. E aí, aquele termômetro tem uma escala. A escala que a gente tem no termômetro em casa, a escala universalmente aceita, é a escala Celsius, não é isso? Nossa, tá com febre, deu 38 graus Celsius, ok? Então a escala que a gente mais está acostumado é com a escala Celsius, que é a escala universal. Lá na química, talvez você já tenha ouvido falar numa outra escala de temperatura, que é a escala Kelvin. Então aqui a gente vai conhecer, além dessas, outras escalas termométricas, ok? Então, quais são essas escalas e como se chegou a ela, né? A elas, escalas termométricas. Então, antes da gente descobrir as escalas, vale a pena a gente fazer uma introdução aqui no seguinte. Quando estava estudando, né, física térmica, estava estudando os fenômenos envolvidos com a temperatura dos corpos, o que acontecia com o corpo quando ele era aquecido, surgiu-se então a necessidade de quantificar esses valores de temperatura. E aí começaram a surgir então várias escalas termométricas e vários tipos de termômetro. E era muito fácil você criar uma escala termométrica. O experimento era muito simples, bastava, né? O que eles faziam, o que os estudiosos de física térmica faziam em todas as partes do mundo. Eles pegavam um balde lá que tinha gelo a 0 grau, né? Hoje eu sei que é 0 grau, não vou nem falar em temperatura. Gelo e água fervente. Ok? E aí colocava lá dentro um tubo fino que continha mercúrio. Quando colocava esse tubo fininho que continha mercúrio no recipiente com gelo, observava-se uma contração desse mercúrio. Quando pegava esse mesmo bulbo e colocava ele na água fervendo, o que se observava era uma dilatação e o mercúrio subia e se estabilizava num ponto.
Então, olha que coisa simples. Qualquer lugar do mundo você podia fazer esse experimento. Pegar um balde com gelo, colocar um termômetro, um tubo de fino de vidro com mercúrio, pegar um balde com água fervendo e colocar esse termômetro. E aí, gente, cada pessoa, em cada canto do mundo que estudava física térmica, começou a atribuir um valor de temperatura para o gelo e um valor de temperatura para a água fervendo. Então, vamos imaginar que eu vivesse naquela época e quisesse criar a minha escala, graus Pauliani, certo? Então, eu cheguei, fiz esse experimento e falei, olha, eu vou chamar isso aqui de 2 graus Pauliani, vou chamar lá em cima de 120 graus Pauliani. Então, essa era a minha escala. Então, a escala graus Pauliani, ela tinha 2 graus Pauliani para temperatura de fusão e ela tinha 120 graus Pauliani para temperatura de ebulição, certo? Então, essa era a escala Pauliani. Vamos colocar aqui, ó, escala Pauliani. Eu criei a minha escala. Aí, vamos supor que o João fez o mesmo experimento e ele foi lá e falou assim, não, eu vou chamar isso aqui de menos 3 graus João e aqui eu vou chamar de 80 graus João. Então, menos 3 e 80 eram os pontos de referência da escala do João. Então, a gente já pode imaginar a infinidade de escalas termométricas que surgiram nessa época. E aí, começou a ficar difícil da gente entender as escalas, porque vamos supor, eu fiz aqui, escrevi um artigo, tá certo? Eu escrevi um livro e usei a minha escala como referência. Aí uma pessoa resolveu ver esse livro meu lá nos Estados Unidos, e aí ele vai lá e vê graus Pauliani e graus Pauliani, né? E aí ele não sabia associar, ele não sabia, peraí, 30 graus Pauliani equivale quanto na escala que ele conhecia? Então ele não tinha noção se aquilo era uma temperatura alta ou baixa, porque ele não conhecia essa escala. Então foi necessário, gente, unificar dentre as diversas escalas que existiam, as mais comuns e as mais usadas, obviamente, pelos cientistas, né, mais renomados, começaram a ser avaliadas. E dentre elas tinha a escala do Celsius. A escala do Celsius e a escala do Fahrenheit. Já viram falar nele? A escala do Celsius e a escala do Fahrenheit. Tinha outras, mas as mais importantes para a gente por enquanto são essas escalas. Depois a gente vai ver a escala Kelvin que surgiu depois. O que o Celsius fez? O Celsius fez nada mais, nada menos do que o mesmo experimento e falou, olha, aqui no zero, aqui no gelo eu vou chamar de 0 graus Celsius. E lá na água fervendo eu vou chamar de 100 graus Celsius. E o Fahrenheit? O Fahrenheit já usou um número diferente, ele chamou 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Então aqui, temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit. E olha que interessante, a escala do Celsius, o Fahrenheit, gente, não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já, inclusive aparece muito essa escala em livros de inglês, porque essa escala ainda é usada em países de língua inglesa. Embora a escala Celsius seja a escala universalmente aceita, ok? E universalmente conhecida. Em qualquer lugar do mundo que você tiver, se você falar 100 graus Celsius, todo mundo tem noção que é uma temperatura muito alta. 0 graus Celsius, todo mundo tem noção que é uma temperatura muito baixa, ok? Agora, a Fahrenheit, ela não é amplamente conhecida. Ela é mais conhecida e mais utilizada nos países de língua inglesa até hoje, embora não seja universal, ok? Então, gente, essas são as escalas que a gente mais vai trabalhar. Tem também a escala Kelvin. Agora, como que a gente faz então, se eu quiser descobrir, por exemplo, 45 graus Fahrenheit, o corpo está quente ou o corpo está frio? 45 graus Fahrenheit são quantos graus Celsius? Para me saber, porque a gente tem noção de graus Celsius, né? Então, a gente precisa de estabelecer uma relação entre a temperatura na escala Celsius e a temperatura na escala Fahrenheit. Então, a gente precisa de criar uma função termométrica.
como que a gente vai fazer função termométrica? Presta bastante atenção nisso daqui, que isso aqui é uma receitinha de bolo que a gente vai usar toda vez que a gente quiser descobrir funções termométricas. Uma função, quando eu falo em uma função, eu estou falando de uma coisa em função da outra. Eu estou falando, por exemplo, de x em função de y, aquelas expressões que vocês viam lá na matemática com x e y. Isso é uma função. Aqui, as nossas incógnitas, ao invés de ser x e y, vão ser TC e TF. TC, temperatura em Celsius, TF, temperatura em Fahrenheit. Então, como que eu monto essa função? A gente sempre vai ter que ser capaz de construir o termômetrozinho nosso com as temperaturas de fusão e ebulição, ok? Então, só a título de ilustração, eu vou colocar aqui a escala Pauliane que eu criei. De acordo com essa escala Pauliane, eu criei aqui, então, foi 2 graus P e 120 graus P. E aqui, então, eu vou ter a temperatura em graus Pauliane, certo? Então, como que vai proceder essa receitinha de bolo? Para mim criar minha escala termométrica, eu sempre vou ter que fazer o do meio menos o de baixo. O que eu tenho no meio? TC. O que eu tenho embaixo? 0. Dividido por traço. O de cima menos o de baixo. Vocês vão ver eu falar isso toda hora. Do meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo. O de cima é 100, menos o de baixo que é 0. É igual, eu vou associar primeiro a função termométrica entre graus Celsius e graus Fahrenheit. Essa é a primeira. Então, vou associar essa com essa. Então, do meio menos o de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. É igual, do meio menos o de baixo, a mesma coisa. TF menos 32 dividido pelo de cima menos o de baixo. 212 menos 32. Ok? Então agora, essa é a minha função. Estão vendo que a função tem duas incógnitas, como se fosse x e y? Só que aqui elas chamam TC, que representa a temperatura em Celsius, e TF, que representa temperaturas em Fahrenheit. Então o que eu vou colocar aqui? TC menos 0 é TC, dividido por 100 menos 0 é 100. É igual TF menos 32, não dá para resolver. 212 menos 32 vai dar 180. Ok? Eu ainda posso simplificar aqui alguma coisa? Posso. Eu posso dividir esse e esse por 20, para me simplificar ao máximo. Eu não mudo nada a minha expressão se eu fizer isso com os dois denominadores, ok? Igualmente. Então, vai ficar TC 100 dividido por 20 é 5, é igual TF menos 32 dividido 180 por 20 é 9. Então, agora eu não posso simplificar mais essa expressão. Então, essa daqui é a função termométrica que relaciona graus Celsius com graus Fahrenheit. Então, essa é a função termométrica. Função termométrica. Então, eu não queria saber, eu não perguntei para vocês quanto era 45 graus Fahrenheit. Se eu quero saber 45 graus Fahrenheit equivale 45 graus Fahrenheit. São quantos graus Celsius? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma continha simples. Eu simplesmente vou colocar o 42 graus Fahrenheit no TF. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar o seguinte: 45, vou colocar de novo a expressão aqui, tá bom? A expressão é TC sobre 5 é igual TF menos 32 sobre 9. Então, eu vou colocar TC sobre 5 é igual TF é o 45 que eu quero. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. É o 45 que eu quero. Menos 32 sobre 9. TC, multiplico o que aqui? Multiplico cruzado. É uma igualdade, eu multiplico cruzado. TC vezes 9 dá 9TC é igual. 45 menos 32, 8 com 5 vai dar 13. 13 vezes 5 vai dar... 13 vezes 5 vai dar 65. Então, ó, 45 menos 32. 45 menos 32, 13 vezes 5, 65. Então, TC é igual a 65 dividido por 9, que vai dar 7,2 graus Celsius. Ou seja, toda vez que vocês verem eu colocando 3 pontinhos assim, ó, eu tô querendo dizer assim, portanto, concluindo,
que 45 graus Fahrenheit equivale a 7,2 graus Celsius, ok? Agora, e se eu quiser associar com a minha escala arbitrária? Por exemplo, eu usei a escala graus Pauliani e encontrei uma temperatura de 30 graus Pauliani. Quantos graus Celsius equivalem 30 graus Pauliani? Então, vamos colocar aqui, olha. 30 graus Pauliani equivalem, são quantos? São quantos graus Celsius? Não sei. O que eu vou ter que fazer? Mais uma vez, criar os termômetrozinhos aqui de graus Celsius e graus Pauliani. Graus Celsius e graus Pauliani. O que eu tenho no grau Celsius? Eu tenho 100, ou melhor, eu tenho 0 e 100. E graus Pauliani? Graus Pauliani eu tenho 2 graus P e 120 graus P. Então, eu preciso sempre dos pontos de fusão e ebulição da escala. Tendo os pontos de fusão e ebulição de qualquer escala, você consegue associar com a escala Celsius, ok? Porque a gente sempre vai desenhar, vou aconselhar vocês a desenhar o termômetrozinho e usar essa receitinha de bolo. Aqui o TC, aqui a temperatura em Pauliani. Podia ser X e Y também, mas eu estou usando TC e TP para a hora de substituir ficar mais simples. Então, qual é a minha receita de bolo? O de cima menos o de baixo, TC menos 0 dividido por, desculpem, gente, o do meio menos o de baixo dividido por de cima 100 menos o de baixo é igual do meio menos o de baixo, que é o TP menos 2, dividido por de cima menos o de baixo. Ok? Então, a gente vai fazer isso sempre. Então, aqui eu já tenho minha função termométrica. Basta eu simplificar ela, porque ela dá para ficar muito mais simples, né? TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100, é igual TP menos 2, dividido por 120 menos 2, que é 118. Então, essa daqui é a minha relação. Eu posso dividir ela, eu ainda posso simplificar, mas aqui eu nem vou simplificar, vou deixar assim só para vocês verem. Aí, o que eu quero? Eu não quero 30 graus P, onde eu substituo no TP? Então, vai ficar TC sobre 100. Eu quero descobrir quantos graus Celsius tem em 30 TP. Então, eu vou pôr o 30 aqui no lugar do TP, menos 2 sobre 118. TC vezes 118 dá 118 TC. É igual 30 menos 2 dá 28. Vezes 100, 28 vezes 100 dá 2.800. Então, TC é igual 2.800 dividido por 118. Deixa eu ver quanto que dá. 2.800 dividido por 118. Vai dar 23,7. 23,7 graus Celsius. Ou seja, 30 graus Pauliani equivale a 23,7 graus Celsius. Então, gente, com essa receitinha de bolo, do meio menos de baixo, dividido pelo de cima menos de baixo, é igual a do meio menos de baixo, de cima menos de baixo, a gente consegue chegar em qualquer função termométrica. Então, a gente tem que ficar atento para os pontos de fusão e ebulição do nosso termômetro, tá ok? Da nossa escala termométrica, para a gente associar. Montou o termômetro, eu sempre posso usar essa regrinha do meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo, tá certo? E agora, então, vamos ver qual é essa temperatura que a gente falou e que vocês já viram na química. Temperatura em Kelvin, escala Kelvin ou escala absoluta. Escala Kelvin ou absoluta. Então, o que o Kelvin fez? O Kelvin, ele criou sua escala de uma outra forma. Ele não fez o experimento, sim, o experimento que todos faziam, né? Da temperatura da água fervendo e do gelo. O Kelvin já tinha conhecimento das temperaturas de Kelvin, Celsius e de uma infinidade de outros estudiosos. Então, o que ele fez? O Kelvin, ele observou que não existe, né, já tinha conhecimento que não existe uma temperatura, um limite superior para a temperatura.
Então existem temperaturas de milhares de graus Celsius, por exemplo, lá nas proximidades do Sol, que nem é possível medir com exatidão. Mas existe, como a temperatura é definida como a quantidade de energia que um corpo tem, olha para vocês verem que interessante, se a temperatura é definida como a quantidade de energia, realmente não faz sentido ter um limite superior para a temperatura, porque a princípio eu sempre posso dar mais energia para o corpo, dar mais energia e com isso a temperatura vai subindo, ok? Agora, em contrapartida, no outro extremo, eu tenho que ter um limite inferior para a temperatura. Porque se eu for tirando energia de um corpo, tirando energia de um corpo, tirando energia, vai chegar uma hora que ele não vai ter mais energia. Que ele vai estar no estado mínimo de energia, né? Quase nulo. Porque se ele tiver nulo, ele não existe. Se ele não tem energia, ele não existe. Então, existe um limite inferior para a temperatura. E nessa época do Kelvin, já se sabia que o limite inferior para a temperatura era a temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, até hoje, em nenhum laboratório do mundo se chegou a uma temperatura inferior a essa. Os relatos de laboratórios aí, me parece que é na Índia ou no Japão, que tem de temperaturas bem próximas. Acho que é no Japão, bem próximas a essa, mas essa temperatura exatamente menor que essa, nenhum lugar no mundo foi registrado, ok? Então, o Kelvin já tinha esse conhecimento, então o que ele falou? Eu vou criar minha escala diferente, eu vou chamar essa menor temperatura que um corpo pode assumir de zero absoluto, certo? Então, ele vai lá e chama isso daqui de zero absoluto. Ou seja, ele chama isso aqui de 0 Kelvin. Então, o que o Kelvin fez? O que o Kelvin fez? Vamos tirar esse 15 porque se a gente toda vez tiver que trabalhar com esse número, com essas duas casas decimais, vai ficar complicado. Então, a gente vai arredondar. O Kelvin pegou os menos 273 graus Celsius e falou que equivalia a 0 Kelvin. Observem que a escala Kelvin ou escala absoluta não admite mais o grau, ok? Como ela é uma escala absoluta, igual Fahrenheit é graus Fahrenheit, Celsius é graus Celsius, Kelvin é apenas 0K, não tem mais o grau, certo? Então ele vai e fala menos 273 graus Celsius equivale a 0K. Então, como é que ficariam então as temperaturas de fusão e ebulição da água na escala Kelvin? Olha para vocês verem, tem que ter uma relação vamos lá, olha, relação entre escala Kelvin e Celsius. A relação entre a escala Kelvin e a escala Celsius, ela vem exatamente disso aqui, ó. Se o Kelvin falou que menos 273 graus Celsius é 0K, o que ele teve que fazer para passar de graus Celsius para Kelvin? O que eu tenho que somar aqui para esse valor aqui dar zero? Certo? Eu tenho que somar menos 273 com mais 273, aí vai dar zero. Então, o que ele fez? A temperatura na escala Kelvin, ela nada mais é do que a temperatura na escala Celsius mais 273. Essa daqui é a relação entre Celsius e Fahrenheit. Essa daqui é a função termométrica entre Celsius e Kelvin. Desculpa, falei Fahrenheit. Olha para vocês verem. Quanto vale menos 273 graus Celsius? Basta eu pegar menos 273 graus Celsius e pôr no TC. Se eu colocar aqui menos 273 mais 273, esse valor vai dar 0K. Então, essa é a relação. Lembrem-se, toda vez que eu quiser transformar de Celsius para Kelvin, basta simplesmente eu fazer uma somar 273 no grau Celsius que eu chego no Kelvin. Agora, e se eu quiser, Pauliane, beleza, essa é a relação termométrica entre Kelvin e Celsius. Mas eu preciso da relação entre Kelvin e Fahrenheit. E na relação entre Kelvin e Fahrenheit, eu preciso de descobrir os pontos de fusão e ebulição na escala Kelvin, porque aí eu pego o termômetrozinho do Fahrenheit e faço a receitinha de bolo que você ensinou. Então, vamos lá.
Para a gente criar, vamos de novo criar, ó, escala graus Celsius, escala graus Fahrenheit e escala Kelvin. O que a gente tem aqui? Olha. O que a gente tem aqui? Celsius, eu vou de 0 a 100. Fahrenheit, eu vou de 32 a 212. E Kelvin? Kelvin, para mim saber, olha, 0 Celsius, para mim chegar no Kelvin, não basta eu somar 273? Então, 0 mais 273 aqui vai dar 273. E a temperatura de ebulição, não é 100 no grau Celsius? Eu não quero saber quanto que vale no Fahrenheit? Basta eu somar 100 com 273, que vai dar 373. Então, aqui eu tenho TC, aqui eu tenho TF, aqui eu tenho TK. Então, essas daqui são as temperaturas na escala Kelvin, da fusão da água e da ebulição da água. Como que eu descubro a relação, por exemplo, entre graus Fahrenheit e Kelvin? Então, vamos lá. Basta eu fazer receitinha de bolo para as duas. TE de cima menos o de baixo, TF menos 32, dividido pelo do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. De cima 212 menos 32. É igual do meio menos o de baixo, TK menos 273, dividido por de cima menos o de baixo. 373 menos 273. Como que isso vai ficar? TF menos 32 sobre 180 é igual TK menos 273 sobre 100. Então, vou dividir aqui, só para simplificar, vou dividir esse por 20 e esse por 20. Não mudo nada. Então, vai ficar TF menos 32 sobre 9, TK menos 273 sobre 20, que é 100 dividido por 20 é 5. Então, gente, essa daqui é a função termométrica de graus Fahrenheit e Kelvin. Então, agora, se eu perguntar para vocês, por exemplo, 51, vamos lá, vamos colocar 60. 60 graus Celsius são quantos? 60 graus Fahrenheit. Vamos fazer essa então. 60 graus Fahrenheit são quantos Kelvin? O que a gente vai fazer? A gente vai pôr 60 onde? No TF. Ok? Vou pôr de outra cor aqui. 60 menos 32 dividido por... Vou colocar 60 não, vou colocar 50. Vou colocar 50, tá? Só pra gente não ficar com... vírgula. 50 vai ficar melhor. 50 menos 32 dividido por 9 é igual TK menos 273 dividido por 5. 50 menos 32 dá 18 por 9 é igual TK menos 273 dividido por 5. Aqui dá 2. Multiplicando cruzado vai ficar TK menos 273 é igual 2 vezes 5, 10. TK, passa esse 273 para lá, vou somar. Vai dar 273 mais 10, 283 Kelvin. Ok? Então, olha que interessante. 50 graus Fahrenheit tem 283 Kelvin. Basta eu jogar na função termométrica. Então, agora, gente, a gente consegue descobrir a correspondente temperatura na escala Celsius, Kelvin e na escala Fahrenheit. Basta eu usar os termômetrozinhos e chegar na função termométrica. Pauliane, tem que decorar a função termométrica? Não. Tem que saber construir o termômetrozinho a partir das temperaturas de fusão e ebulição e aplicar a receitinha de bolo do meio menos o de baixo, dividido pelo do cima menos o de baixo. Ok, gente? Agora, observem uma coisa muito importante. Estão vendo que a menor temperatura, 0 absoluto, 0 Kelvin, o que é essa daqui? Menor temperatura
atingida por um corpo. Ok? Menor temperatura atingida por um corpo, zero absoluto. Não existe temperatura inferior a essa, de menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, o 0K, por isso ele chama zero absoluto, não tem temperatura menor que ela. Então prestem muita atenção, gente. Se não tem temperatura menor que o 0K, a escala Kelvin não pode ter número negativo, concorda? Não existe menos 4 Kelvin, menos 1 Kelvin, menos 0,1 Kelvin. Então, a escala Kelvin, isso é uma observação importante. A escala Kelvin não admite número negativo, porque o menor valor é o zero, não tem temperatura menor que 0 Kelvin. Então, essa é uma observação importante. Vou colocar aqui, ó, OBS. Observação. A escala Kelvin não admite número negativo. Ok? Então, isso é importante. A escala Kelvin não admite número negativo. Se aparecer para vocês uma temperatura negativa em Kelvin, tá errado. Isso costuma aparecer muito nas opções para ser marcadas. Então, isso daí está errado. Não existe número negativo para escala Kelvin. Agora, uma outra coisa interessante da gente observar é a variação. Mais uma vez, eu vou colocar aqui para vocês os 3 termômetrozinhos, ó. Graus Celsius, graus Fahrenheit e vou colocar aqui Kelvin. Então, ó, 0 e 100, 32 e 212, 273, 373. Então, olha que interessante. De 0 a 100, essa escala dos Celsius, ele pegou esse espaço aqui, que foi do termômetro lá, vermelhinho, que subiu, o tanto que subiu no termômetro, e teve que dividir ele em 100 partes iguais. Então, o Celsius teve que dividir, porque aí ele conseguia medir 1 grau, 2 graus, 30 graus, 35 graus, certo? Sempre de 1 em 1. Então, essa divisão aqui dos Celsius, ela teve divisão, vou usar o delta, variação. Ela teve uma variação de 100 espacinhos. Como o experimento que o Fahrenheit fez foi o mesmo, então essa altura aqui dele, que ele deu 0 e 100, é a mesma que ele chamou de 32 e 212. Só que 212 para chegar em 32, o Fahrenheit ele teve que dividir aqui mais pertinho, porque 212 menos 32 dá 180. Então, o grau aqui ficou menor do que aqui, certo? Então, a variação do Fahrenheit foi 180. Entendem? Porque aqui dividiu em 100, 1 grau aqui é um espaço maior do que 1 grau aqui. E o Kelvin, se o Kelvin fosse criar o termômetro depois que ele já tinha definido a escala, 373 menos 273, ela também é centígrada. A gente fala centígrada dividida em 100 partes iguais. Assim como a escala Celsius. Inclusive, gente, é por isso que a escala Celsius foi a escolhida para ser universalmente aceita, né? Porque ela é uma escala centígrada, é uma escala que vai do 0 ao 100, é uma escala mais simples. Ok? Então, quando a gente fala, o pessoal antigo tem mania, nota com tantos graus centígrados. Antigamente usava muito esse termo, graus centígrados. Mas a gente não pode falar graus centígrados, que depois veio o Kelvin, que também tinha uma escala que era centígrada. Então, centígrado quer dizer uma escala de 100 partes iguais. Então, gente, quando eu falo o seguinte, eu falei lá para vocês, nós vimos aí, por exemplo, que 45 graus Fahrenheit são 7,2 graus Celsius, certo? Então, quer dizer, 45 graus Fahrenheit equivale a 7,2 graus Celsius. Agora, eu quero saber se eu falo o seguinte, eu tô medindo a temperatura do meu filho, eu tô lá nos Estados Unidos, o termômetro lá tá em Fahrenheit, e eu vi que a temperatura do meu filho variou em 2 graus Fahrenheit. Eu não quero saber quanto que vale 2 graus Fahrenheit. Eu vi no termômetro que uma hora eu medi deu um valor, outra hora eu medi deu 2 graus a mais no Fahrenheit. Quanto que essa variação corresponde na escala Celsius? Aí
eu não posso simplesmente usar a relação. Porque a relação termométrica, a função termométrica é para descobrir equivalência. Se eu quisesse descobrir 2 graus Fahrenheit, tem quantos graus Celsius? Eu usaria a função termométrica. Mas aqui eu quero uma relação de variação, delta, variação, ok? Então, delta a gente está usando para implicar variação. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que, olha, esse espaço aqui, variação de 100 graus Celsius, é igual, é o mesmo tamanho dessa variação de 180 graus Fahrenheit, que é igual a uma variação de 100 Kelvin. Então, se eu dividir todo mundo por 100, eu não mudo a expressão. Então, eu posso escrever que 100 dividido por 100, variação de 1 grau Celsius, equivale a uma variação de 180 por 100 vai dar 1,8 graus Fahrenheit, que equivale à variação de 1K. Então, prestem atenção, gente. Isso daqui é a relação entre variação. Então, se eu falo para vocês que a temperatura do meu filho variou em 2 graus Fahrenheit, quantos graus Celsius ela vai ter variado? Eu vou ter que fazer uma regrinha de 3. A relação de variação de 1 grau Celsius equivale à variação de 1,8 graus F. Se ele variou 2 graus F, qual é a variação? Na escala Celsius, regrinha de 3 simples. Variação de 1 grau Celsius equivale à variação de 1,8 Fahrenheit. E 2 graus Fahrenheit, se ele variou, subiu ou caiu 2 graus Fahrenheit? Qual é a equivalência se eu estivesse medindo com o termômetro em Celsius? Vamos fazer a regrinha de 3. X vezes 1,8 vai dar 1,8x. É igual 1 vezes 2, 2. X é igual a 2 dividido por 1,8. 2 dividido por 1,8 vai dar 1,1 graus Celsius. Ou seja, a variação de 2 graus F equivale a uma variação de 1,1 graus Celsius. O que isso equivale? Por exemplo, se a minha temperatura subiu 2 graus F lá, a hora que eu usei o termômetro nos Estados Unidos, aqui ela subiu só 1,1 grau. Ou seja, ela passou, por exemplo, de 37 para 38,1. Então, ela não subiu muito, ok? Então, gente, essa relação que eu tenho que saber fazer. Prestem atenção quando o exercício pedir variação. O que é variação? A temperatura subiu tantos graus, ou a temperatura caiu tantos graus, ou a temperatura diferenciou tantos graus, ok? Então, presta atenção, quando eu falar em variação, né, variou tantos graus, eu vou usar essa relação de regrinha de 3. Ah, Pauliane, a temperatura variou 5 Kelvin. Qual que seria isso, Kelvin com a escala Celsius? Seria 5 também. Porque a escala Kelvin também é centígrada. Então, variar 1 grau aqui, subir um quadradinho aqui, representa subir um aqui também, porque eles têm o mesmo tamanho. Agora, subir um aqui o espaço é maior, vai subir 1,8 do outro lado. Porque um pedacinho desse é quase 2 desse daqui, porque ele é dividido em 180 partes. Tá, entenderam? Então, agora, e Kelvin com Celsius? Kelvin com Celsius, a relação é 1 para 1. Se a sua temperatura tiver variado 2 Kelvin, significa que ela teria variado 2 Celsius. Agora, significa que 2 Kelvin é igual a 2 Celsius? Não. Aí eu tenho que usar a função termométrica. Para me saber quantos Celsius eu tenho em 2 Kelvin, eu tenho que jogar na relação, né? TK igual a TC menos 273. Então, presta atenção quando falar em variação. Vocês vão ver isso nos exercícios, na lista de exercícios, tá certo? E agora, a gente vai ver alguns exemplos de exercícios que podem ser cobrados, que vão ter lá na lista. Exemplos. Então, um tipo de exemplo, gente, é quando a relação vem em forma de gráfico. Ao invés de falar para vocês a temperatura em graus Pauliane
ao invés de dar para vocês a temperatura de fusão e ebulição da escala Gauss-Pauliani, por exemplo, eu tô falando Gauss-Pauliani, gente, porque pode ser qualquer escala, grau X, grau Y, grau João, grau Maria, tá certo? Então, quando eu falar para vocês Gauss-Pauliani, é porque pode ser qualquer escala arbitrária. Então, ao invés de dar para vocês no exercício a temperatura de fusão e ebulição de Gauss-Pauliani, como eu fiz aqui, ele vai me dar um gráfico. E nesse gráfico, ele pode dar uma relação, por exemplo, aqui assim, olha. Eu vou dar um gráfico assim, ó. Então, aqui eu tenho o ponto 35 e aqui eu tenho o ponto 20. Então, aqui é a minha escala graus Celsius, aqui é a minha escala graus Pauliani. Ao invés de falar para vocês qual é o ponto de fusão e ebulição da minha escala, eu dei esse gráfico. E eu vou pedir, por exemplo, 10 graus Celsius são quantos graus Pauliani? Aí eu vou ter que olhar o gráfico. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um termômetro, não necessariamente com os pontos de fusão e ebulição, mas com essas relações aqui. Aí eu vou ter que lembrar da matemática. Lá na matemática, quando a gente aprende a traçar gráfico, qual que é o ponto desse gráfico, né? Ele representa o quê? Ele representa 20 graus Celsius e quantos na escala Y, se ele não está tocando a escala Y? Ele representa 0, porque ele não está tocando, ele está no 0 graus P e 20 graus Celsius. Então, aqui ele tem 0 grau P e 20 graus Celsius. E esse ponto aqui? Esse ponto só tem o eixo Y. Quanto que ele é no eixo Y? 35 graus P. E quanto que ele é no grau X, a equivalência? Eu falo X porque está na horizontal, aqui é graus Celsius. Ele é 0 graus Celsius. Então, olha que interessante, gente. Esse ponto aqui, eu tenho 35 graus P para 0 graus Celsius. E aqui, 0 grau P para 20 graus Celsius. O que eu vou fazer com esses números? Eu vou criar aqui um termômetrozinho. Certo? Vou chamar de graus P e graus Celsius. O 35 grau P... Então tá, eu começo no 0 grau P. Eu vou começar com esse daqui. O 0 grau P equivale a 20 graus Celsius. Então, 0 grau P, eu tenho 20 graus Celsius. Então, olhem aqui, gente. 0 grau P corresponde a 20 graus Celsius. E 35 graus P equivale a 0 graus Celsius. Aqui eu vou chamar de TP, aqui eu vou chamar de TC. Não tem problema, tá, gente? A escala aqui ficou de 0 para 35, por isso que eu achei que eu tinha errado, mas tá certo. De 0 para 35 e aqui vai ficar de 0 para 20, não tem problema nenhum. Eu tenho que montar as correspondências, porque 35 graus P, o equivalente graus Celsius é 0, porque ele não tá tocando em nada. Esse ponto aqui é o ponto 0 na escala X e 35 na escala Y. Quando eu falo X graus Celsius, Y graus Pauliani. E esse ponto é o 20 graus Celsius e 0 grau P, ou 20 no eixo X e 0 no eixo Y. Então, eu vou fazer, olha, 0 grau P equivale a 20 graus Celsius, é isso que tem que ficar, ó, na mesma distância. E 35 graus P equivale a 0 graus Celsius. Agora, eu simplesmente faço a regrinha de bolo, a receita de bolo. TP menos 0 dividido por 35 menos 0 é igual TC menos 20 dividido por 0 menos 20. Então, vai ficar TP sobre 35 é igual TC menos 20. Olha, 0 menos 20 dá menos 20. Presta atenção com isso aqui, tá? Então, vamos vir para cá que vai ficar TP sobre 35 é igual TC menos 20. Não, aqui eu já posso multiplicar, então. 35 que multiplica TC menos 20. Vou colocar aqui de novo. Então, vai ficar menos 20 TP, multipliquei cruzado aqui, ó, é igual a 35 que multiplica TC menos 20, ok? Só multipliquei cruzado, ó, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, vai ficar menos 20
TP é igual a 35TC, 35 vezes TC, menos 35 vezes 20, que vai dar 35 vezes 2 dá 70, 700. Então, vai ficar menos 20TP menos 35TC é igual a menos 700. Olha, tudo menos, olha. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente tirar esse menos, multiplicar tudo por menos 1, não posso? Então, a relação vai ser 20TP mais 35TC é igual a 700. Essa é a relação. Quanto que eu quero saber? 10 graus Celsius. Onde eu ponho 10? No TC. Então, vai ficar 20TP mais 35 vezes 10 é igual a 700. 20TP é igual. 35 vezes 10 é 350. Passa para lá negativo. 700 menos 350. Então, TP é igual. 700 menos 350 é 350 por 350 dividido por 20, que vai dar 35 por 2, que vai dar 17,5 graus P. Ou seja, 10 graus Celsius são 17,5 graus Pauliane. Então, gente, quando eu der para vocês um gráfico, a gente tem que montar os termômetrozinhos com os dados do gráfico. Então, quando eles estão tocando os dois eixos, a gente tem que lembrar que aqui é 35 graus P, isso equivale ao outro, a zero do outro. Aqui é 20 graus C, que equivale a zero na outra escala, graus Pauliane. É só lembrar da ordenada e abscissa lá da matemática, tá? Pauliane, e se o gráfico, agora tem gráficos que são mais simples. Tem gráficos, por exemplo, outro exemplo aqui, ó. Tem gráficos, por exemplo, que podem vir assim, ó. Vou dar esse gráfico aqui para vocês. E aqui eu vou chamar, então, de graus Y para ficar mais fácil e graus X, certo? Eixo X e eixo Y. Então, aqui eu vou pôr os números aqui, ó. Vou ter que pôr aqui, olha, 10 e 20 e aqui 5 e 20. Ok? Então, quais são esses pontos aqui? Aí eu tenho que saber indicar os pontos que estão marcados no meu gráfico. Olha para vocês verem. 20, esse ponto aqui. Que ponto é esse? Ordenada e abscissa. O ponto 20 equivale a 10. Ou seja, 20 graus Y na vertical equivale a 10 graus X. Esse aqui é o ponto 20 e 10. Não é menos aqui não, tá, gente? Agora, e esse ponto aqui? Esse ponto 5 graus Y equivale a 20 graus X. Então, a partir daí, eu tenho que montar o meu termômetro. Como que eu vou montar os termômetros? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar aqui de graus X e aqui de graus Y. 10 graus X equivale a 20. Na mesma altura eu tenho 20 graus Y. E aqui, 20 graus X, não tem problema, eu vou colocar ele lá em cima. A ordem aqui não tem problema. 20 graus X equivale a 5 graus Y. Então, eu fiz, ó, 10 graus X está na mesma altura do 20 graus Y e o 20 graus X está na mesma altura do meu termômetro dos 5 graus Y. Eu tenho que fazer essa equivalência, olha, 20 com 10, 20 com 10, 5 com X, 5 com 20. Agora, para me achar a relação é simples. Eu vou chamar aqui de TX e aqui de TY. Do meio menos o de baixo, TX menos 10 dividido pelo de cima menos o de baixo, 20 menos 10. É igual do meio menos o de baixo, TY menos 20 dividido pelo de cima menos o de baixo, 5 menos 20. Vai ficar negativo aqui, ó. Então, vai ficar TX menos 10 dividido por 10 é igual TY menos 20 dividido por menos 15. Como que vai ficar isso aqui? Vou multiplicar cruzado. 10 que multiplica TY menos 20, multiplicando cruzado, é igual a menos 15 que multiplica TX menos 10. Então, 10 vezes TY vai dar 10TY, menos 20 vezes 10 dá 200, é igual a menos 15
vezes tx dá menos 15tx, menos com menos dá mais, menos 15 vezes menos 10, 150. Então, vai ficar o seguinte, eu vou passar o tx para cá, vai ficar tx, 15tx, ele ficou positivo porque ele veio para o primeiro termo, mais 10ty é igual a 150, ou 200 passa para lá, mais 200. Então, vai ficar 15tx mais 10ty é igual a 350. Essa daqui é o quê? Minha função termométrica entre as escalas x e y. Então, às vezes, o exercício ele vai pedir, dado o gráfico abaixo de construído, chegue, né? Construa a relação termométrica entre as temperaturas Tx e Ty. Ou ainda eu podia, 10 graus X são quantos graus Y? Aí basta eu substituir 15x no Tx, então 10 vezes 10, mais 10 Ty é igual a 350. 15 vezes 10 vai dar 150, então 10 Ty é igual a 350. Esse 150 está positivo, vem para cá negativo. Ty é igual a 200 por 10, ou seja, 10 graus X equivale a 20 graus Y. Então, gente, tem várias formas de aparecer esse tipo de exercício. Então, lá na lista que eu deixei para vocês vão ver. Basta vir aqui, olha. Então, eu tenho que saber os pontos equivalentes. Então, 20 graus Y equivale a 10. 20 graus Y equivale a 10x. E esse ponto aqui, 5 graus Y equivale a 20. 5 graus Y equivale a 20. Eles têm que estar na mesma altura. Feito isso, eu tenho os dois termômetros, basta eu aplicar a receitinha de bolo, que não vai ter erro. Eu sempre vou chegar na relação termométrica. Agora, por último, a gente tem um outro exemplo, que é o seguinte, eu posso pedir o exercício assim: descubra qual é a temperatura cuja leitura na escala na escala graus Celsius, é a mesma leitura na escala Fahrenheit, ok? Então, por exemplo, qual é o número que coincide quando dá, por exemplo, 30 graus Celsius também dá 30 Fahrenheit? Tem um número que acontece isso. Então, como que eu faço? Eu vou pegar a relação termométrica entre Celsius e Fahrenheit e vou igualar, né? Então, vou dar outro exemplo. Vou colocar esse exemplo aqui que a partir dele vocês vão fazer outros. Qual a leitura, qual valor corresponde à mesma leitura na escala Celsius e Fahrenheit? Existe um valor, né? Aqui eu já tô falando qual, porque eu sei que existe. Então, como que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a relação termométrica entre Celsius e Fahrenheit. E a escala Celsius não tem que ser igual a Fahrenheit? Então, eu vou chamar o TC é igual ao TF. A leitura no TC tem que ser igual à leitura no TF, que tem que ser igual a X, por exemplo. Então, eu já vou colocar a relação direto aqui. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vocês vão fazer lá bonitinho até vocês guardarem essa aqui. Eu não quero uma escala que seja a mesma, então a leitura não tem que ser a mesma, então TC tem que ser igualzinho TF, que nós vamos chamar então de uma incógnita só, nós vamos chamar de X. Então, onde tem TC nós vamos pôr X, onde tem TF nós vamos pôr X. Como que nós vamos resolver isso aqui? Multiplicando cruzado, X vezes 9 dá 9x, é igual a 5 vezes X dá 5x, menos 5 vezes 32 dá 160. Então, 9x menos, passo 5 para cá, é igual a menos 160. 4x é igual a menos 160. X é igual a menos 160 por 4. X é igual a menos 40 graus. O que a gente chega nessa conclusão? Que menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus Fahrenheit. A leitura é a mesma,
para o número menos 40, coincide lá na temperatura menos 40. Ah, Paulinha, não existe escala negativa para o Celsius. Existe, não existe para a escala Kelvin. Fahrenheit também admite negativo? Admite. Ok, gente? Então, às vezes o exercício vai pedir isso, relacionar as duas temperaturas. Último exemplo para a gente encerrar a aula, eu posso perguntar qual o valor correspondente. Então, outro exemplo. Qual o valor na escala Celsius, sabendo que a leitura na escala que é Fahrenheit é o valor acrescido de 5 unidades. Então, qual o valor correspondente? Qual a leitura na escala Celsius? Sabendo que a leitura na escala Fahrenheit é o valor da escala Celsius, acrescido de 5 unidades. Ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente sabe que a escala Fahrenheit, então a temperatura em graus Fahrenheit, vai ser temperatura em graus Celsius acrescido de 5 unidades. Ok? Então, vai ter que ter essa relação aqui. Então, se TC for igual a X, o TF vai ter que ser o quê? X mais 5. Então, a gente sempre vai ter que fazer isso. Toda vez que eu pedir qual é a leitura correspondente, sabendo que uma escala é a outra acrescida de tantos ou subtraído de tantos, eu vou ter que chamar uma escala de x e a outra x mais y, mais o valor que está acrescido. Por que eu vou ter que fazer isso? Porque se eu trabalhar de novo com TF e TC, eu continuo com as duas incógnitas. O meu objetivo é na expressão ficar com uma incógnita só. Então, olha para vocês verem, qual o valor correspondente na escala Celsius, sabendo que a leitura na escala Fahrenheit é o seu valor acrescido de 5 unidades. Então, na escala Fahrenheit, qual é esse valor para a escala Celsius, sabendo que na Fahrenheit ela é a escala Celsius, seu valor que é x, acrescido de 5. Então, eu vou ter que substituir isso aqui. Então, no lugar do TC, nós vamos pôr x dividido por 5. No lugar do TF, nós vamos pôr o quê? X mais 5. Simplesmente. Então, vai ficar x dividido por 5 é igual a x mais 5 menos 32. 32 menos 5 vai dar 27. Então, x menos 27 dividido por 9. Então, aqui vai ser multiplicado cruzado. 5 que multiplica x menos 27 é igual a 9 vezes x. 5 vezes x dá 5x, menos 5 vezes 27 dá 135, é igual a 9x. Então, 5x, o 9x vem para cá, vem negativo. O 135 vai para o segundo membro, vai positivo. Então, menos 4x é igual a 135. Multiplica por menos 1, x é igual a menos 135 por 4. X é igual, vai dar menos 33,75 graus. Então, o que a gente tem? TC é igual a x, que é igual a menos 33,75 graus Celsius. E TF? TF é x mais 5. TF é menos 33,75 mais 5. Que vai dar menos 28,75 graus Fahrenheit. Certinho?